pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Gustavo. Estou aqui para falar um pouco sobre como foi minha trajetória no mundo dos concursos. Bom, primeiramente eu tenho 20 anos, sou do interior do Rio Grande do Norte. Eu iniciei meus estudos para concurso muito cedo. Com uns 10 anos para 12 anos, meu tio me apresentou os concursos de EPICAR e do Colégio Naval, que são concursos que você pode fazer quando você está no nono ano do ensino fundamental. Então, eu me interessei por esses concursos e comecei a estudar, mas era um estudo bem superficial. A gente com 13 anos, 14 anos não tem muita maturidade para estudar para concurso, mas fiz ali durante 3 anos esses concursos e não consegui ser aprovado. Fiz EPICAR 3 vezes, Colégio Naval 2 vezes. Só aí já foram 5 reprovações. Mas, como eu disse, não era estudo do jeito que tem que ser para um concurso. Eu fingia que estudava ali e ia fazer as provas. Mas quando eu estava no segundo para terceiro ano do ensino médio, eu decidi mudar, porque eu não queria mais seguir carreira nas Forças Armadas. Meu sonho passou a ser ingressar na polícia. Então, meu planejamento era fazer os concursos de sargento da ESA e da EA, e a partir deles eu estudar para PF. Então, comecei a estudar para ESA e EA. E eu fiz por 2 anos os concursos da ESA e da EA. Também não consegui. Então, eu fiz com 16, com 17 anos os concursos da ESA e da EA. Só que nessa última tentativa, com 17 anos, eu estava no final do ensino médio e eu fiz o Enem com o meu estudo da ESA e da EA. E consegui ser aprovado em licenciatura em matemática na UFRN. Eu fui cursar a licenciatura em matemática na UF ainda com 17 anos. Então fiz o primeiro semestre lá na UF com 17 anos, e no segundo semestre, ainda com 17 anos, eu decidi que não queria muito aquilo ali para minha vida, não me via ali passando 4 anos de faculdade estudando para quando sair ainda tá procurar emprego e tal. A iniciativa privada paga mal. Então eu decidi voltar a estudar para concurso, só que dessa vez eu decidi voltar a estudar para concurso policial, realizar o meu sonho. Estava para sair o concurso da PMPB, que era um concurso de nível médio, então eu decidi começar a estudar para ele. E eu estudei, comecei a estudar em novembro de 2022. Estudei novembro, dezembro, janeiro, eu acho que quando foi em fevereiro mais ou menos, saiu o edital da PMRN, que é o estado que eu moro. Só que era nível superior. Mas eu disse, não, vou arriscar fazer. Estava ali com uns 3 meses de estudo, a prova foi mais ou menos em maio, se não me engano, ou março, alguma coisa assim. Fiz a prova, fiquei reprovado nela, em penal, legislação extravagante, reprovei. Mas continuei estudando. E aí, quando foi, se eu não me engano, em julho ou junho do meio do ano, já de 2023, saiu o edital da PMPB, que era o que eu estava estudando desde o início. E eu decidi fazer, né? Nível médio e tal. E dei o gás ali, fiz a prova, passei, mas não dentro das vagas. Nessa época, eu estava estagiando já no curso de licenciatura em 2 estágios. No PIBID, que é da UF, e eu estagiava também no Exército dando aula lá. Aí, quando saiu o edital, eu pedi para sair do Exército, fiquei só no PIBID para estudar para concurso, para focar no concurso, né? Mas acabou que eu passei, fui aprovado, mas eu fiquei longe. Corrigiram 900 redações para Campina Grande, que foi o lugar que eu tinha botado, e eu fiquei em 1006. Então fui aprovado, mas não classificado. Isso, a prova foi em outubro, eu acho, ou agosto, setembro, alguma coisa assim. Mas eu fiquei abatido, mas continuei estudando, porque estava com boa
boato que ia sair PM do Pernambuco. E eu continuei estudando ali. No outro dia que saiu o resultado, eu estava estudando lá. E quando foi em novembro de 2023, saiu o edital da PMPE. Ou seja, já fazia um ano que eu estava estudando para concurso da polícia. Que era novembro de 2023, eu tinha começado em novembro de 2022. Eu já estava com uma basezinha boa ali, já estava relativamente bem preparado. E eu disse, não, vou fazer esse concurso. Apesar de ser um pouco mais distante, mas eu me sentia confiante para fazer esse concurso. Então eu foquei, a prova era em janeiro, então eu estudei novembro, dezembro e janeiro. Estava já com 1 ano e 3 meses de estudo, 2 meses. Fiz a prova e foi interessante porque foi a primeira prova que eu fui fazer fora do meu estado, tipo assim, longe, né? Paraíba, a prova foi perto aqui da minha cidade, as provas do Rio Grande do Norte também, Natal, e esse do Pernambuco foi interessante, foi uma experiência interessante porque eu me lembro da gente estar no ônibus indo para Recife, e todo mundo lá no ônibus estudando e tal, um ônibus lotado de gente para fazer o concurso, e eu olhando assim na janela, curtindo a viagem, e pensando, caramba, se esses bichos aí estão estudando desse jeito, aí eu acho que eu devia estar estudando, mas tava só curtindo a viagem. E acabou que quando saiu o resultado, saiu o gabarito, né? Eram 60 questões, eu tinha acertado 48. Ou seja, tinha acertado 80% da prova. Só que aí foi para o gabarito definitivo e anularam mais 5 questões, eu ganhei 2. Ou foi 7, eu ganhei 2. Sei que eu fui para 50 pontos de 60. Só que ainda tinha a redação valia 40 pontos. Só que daí eu já comecei a treinar pro TAF, né? Em janeiro ali comecei a treinar pro TAF e tal, quando saiu o gabarito. E eu me lembro que eu tava lá na piscina da UF treinando, quando saiu o resultado da redação. E não queria abrir no meu telefone o resultado da redação. Eu fui, pedi o telefone de um colega lá emprestado da natação, peguei lá. Aí quando abri, velho, nem acreditei, tava lá, 35 de 40, tinha acertado 35, tinha tirado 35 pontos de 40 possíveis na redação, ou seja, eu tinha ido para 85 pontos. Então tinha sido uma nota muito boa, ele estava na T1 da PMPE, fiquei muito feliz, continuei treinando e tal, fiz exame médico, apresentei lá, fui aprovado e tal, só que chegou no TAF. Sim, eu tinha esquecido de falar. No ano que eu entrei na faculdade, no meio do ano, no final do primeiro semestre, eu fiz o concurso de fuzileiro naval. E eu fui aprovado, com 17 anos eu fui aprovado para fuzileiro naval. E eu tinha acertado 43 questões de 50. Ou seja, eu estava com 86 pontos no fuzileiro naval. E eu não sabia nada nessa época. Fui fazer o TAF, passei na corrida, chego na natação, reprovei, não sabia nadar. Já nesse do Pernambuco, como eu falei, comecei a treinar bem antes, quando saiu o resultado da prova, faltava uns 4 meses pro TAF, 5 meses, eu comecei a treinar ali. Me lembro que a prova foi em janeiro, o TAF foi só em maio. Então faltava 5 meses pro TAF. Eu treinava natação, corria, barra e tal. Sei que fui fazer o TAF, né? Aí o TAF do Pernambuco era barra primeiro, depois salto, depois natação no primeiro dia. Beleza, fui fazer, né, a barra, os caras tinham botado uma barra nova lá na escola de aprendiz de marinheiro. Todas as outras barras estavam perfeitas, a pegada firme e tal, e essa barra nova de inox. Aí os fiscais iam chamando, se você tivesse o azar de chegar nessa barra de inox, azar é o seu. E adivinha, quando chamaram meu nome, eu estava em que barra? Na de inox. Mas fui lá, consegui fazer 5 barras, fui pro salto. No salto eu fui um dos últimos, a bateria era tipo de 40 pessoas, eu estava em 37º, 38º. E o pessoal saltando na minha frente e reprovando, velho. Saltava, reprovou uma galera na minha frente, sem brincadeira, eu acho que reprovou umas 15 pessoas, dos 40, no salto, só que tinha 2 tentativas.
E aí eu fui, corri, pum, saltei, rápido. Não, passei na barra, no salto, agora é só natação, velho, tem que passar. Sei que fiz a natação, bicho. Comecei a nadar no vídeo, tem lá o sal na frente de todo mundo. Ou, só que na volta eu canso, velho. Na volta eu canso. E acabo que quando eu chego na borda, que eu bato, a fiscal olha o relógio e diz 1 minuto e 3 segundos. Tinha que fazer 50 metros em 1 minuto. 1 minuto e 3 segundos, candidato inapto. Eu reprovei na natação do Pernambuco por 3 segundos, velho. E isso foi um baque muito grande pra mim, porque eu já me considerava policial, né? Tava na primeira turma, tava treinando e tal, e reprovei por 3 segundos. Eu me lembro que fui com os colegas fazer o TAF, né? E o pessoal foi aprovado no primeiro dia. Aí a gente chegou no hotel lá, velho. Aí o hotel tinha uma varanda lá em cima, né? Eu fui pra lá e ficava ficando assim pra avenida, velho. Só sabia chorar, lembrando por 3 segundos. Porque poderia ter sido tipo, não consegui completar. Ou poderia ser, foi 1 minuto e meio. Mas por 3 segundos. Mas bola pra frente, né? E eu me lembro que eu tava na fila pra entrar no TAF. E o pessoal tava comentando sobre o concurso da Guarda Municipal de Santa Rita, que é uma guarda que tem uma cidade do lado de João Pessoa, na Paraíba também. O pessoal dizendo, não, a primeira guarda vai chamar muita gente, o salário é bom, vamos fazer. E eu, bicho, acho que eu vou fazer esse concurso. Aí eu sei que depois que eu reprovei, disse, não, vou fazer esse concurso. Aí na segunda-feira a gente chegou em casa, o meu TAF foi no sábado e um domingo. Aí a gente foi embora no domingo, na segunda-feira eu já estava lá pesquisando o edital de Santa Rita. Eu me lembro que estava acabando as inscrições já, aí eu me inscrevi, convidei um colega que estuda, amigo meu que estuda comigo já, desde a época da PMPB. Vamos fazer, fizemos. Eu lembro que o edital parece que os caras tinham copiado e colado o edital da PMPB no edital de Santa Rita. E a gente disse, não, bicho, tá faltando aí o quê? 1 mês pra prova, se eu não me engano, 2 meses pra prova, é só questão. Pegamos aí pouca coisa, tipo, Estatuto da Guarda Municipal, e o resto era só questão. Português, assim, lógica, informática, penal, processo penal. Sei que eu resolvi muita questão nesse 1 mês e pouco pra prova. Acho que eu resolvi mais de 2.000 questões nesse período. E fomos fazer a prova lá em João Pessoa. E quando saiu o gabarito, foi engraçado, porque eu dou aula de matemática aqui em Campeche, na minha cidade. E eu tava dando uma aula quando saiu o gabarito. E eu tinha levado a prova dentro da mochila, disse, não, quando sair o gabarito eu vou conferir, assim que sair o gabarito. Eu sei que saiu o gabarito, eu fui corrigir, certo, um errado aí, certo, caramba, eu passei. Sei que, pra resumir, era 100 questões, eu tinha acertado 82. Só que 82 ainda tá, se o pessoal também tiver acertado. Mas aí foi pro definitivo, mais uma vez, o gabarito definitivo, e anularam 13 questões nesse concurso, eu me lembro. Então anularam 13% da prova. E eu ganhei 5 ainda. Então fui pro 87. Minha nota melhorou, mas teve gente que... Eram 40 vagas, eu fiquei em 65º por aí. A nota de corte para ficar nos 40 foi 90 pontos. Mas estava lá no bolo, né? Portanto, era estar no bolo. Era 60 cada reserva. Portanto, era estar nos 100 lá. Sei que fizemos já exame de saúde, TAF. Chegou na última etapa do concurso, que era o psicoteste. Já estava tirando habilitação para tomar posse. Nisso eu já estava bem pertinho das vagas já, com 87 pontos. E fiz a última etapa e tal, confiante. Quando sai o resultado do psicoteste, não sai o nome dos inaptos, ele sai só o nome dos aptos. Ou seja, se seu nome não estiver na lista, você não passou. E eu me lembro que os caras mandaram lá no grupo, eu abri o arquivo e pesquisei meu nome. E apareceu lá, 0 resultados. Aquilo ali me deu uma tristeza, velho. Pesquisei meu nome de várias formas.
e não aparecia. Aí eu sei que eu abri a página do candidato, né? Aí apareceu lá, candidato não recomendado. Puta, velho, não acredito nisso não. Na última etapa do psicoteste, na etapa mais fácil do concurso, eu reprovei. Sei que entrei com recurso lá, quando eu tenho uma psicóloga, ela elaborou um recurso, eu e uns colegas reais. O primeiro colocado desse concurso ficou reprovado no psicoteste. Elaboramos um recurso e quando saiu o resultado definitivo, a banca não deu de recurso para ninguém. Ou seja, todo mundo que foi reprovado no psicoteste ficou reprovado. E foi basicamente isso. Passei em 3 concursos, todos dentro das vagas, todos, tipo assim, Santa Rita não foi dentro das vagas, né? Mas estava bem próximo ali, estava no CR, todos com notas ótimas, mas reprovei em todos 3, 2 na natação e 1 no psicoteste. Mas é assim, né? O papel continua, eu acredito que Deus tem coisas melhores pra gente, então bola pra frente aí, continue estudando. E esse foi basicamente o primeiro vídeo do canal, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve. Tá pra vir coisas novas aí, assuntos relacionados a matemática, concurso e tal, certo? Então se você gostou, deixa o like aí e valeu!